Olá, professora de Brito, uma das coordenadoras aqui da Casa Plural. Eu sou psicóloga e doutora em psicanálise. E, enquanto psicanalista, eu estou aqui para abordar um pouquinho nessa aula de degustação, então é mais curtinha. Eu estou aqui para abordar um pouco da ideia dos casos clássicos de Freud, que é um grupo de estudos que eu estou oferecendo aqui pela Casa Plural. Bom, nesse grupo de estudos sobre os casos clássicos de Freud, né, qual é a nossa intenção? A nossa intenção é falar, né, abordar as bases teóricas psicanalíticas, né, por ser um grupo de estudo, então tem uma visada, né, das reflexões teóricas dentro do campo da psicanálise, porém, né, a gente não consegue muito transmitir a psicanálise apenas teoricamente, né, muito difícil, não só por ser difícil transmiti-la teoricamente, mas por ser mais interessante articular, né, pelo menos a meu ver, o método psicanalítico, né, ou seja, sua clínica, né, a teoria para transmitir, né, a psicanálise é que a gente está optando por esse grupo de estudos que parte, então, da ideia dos casos clássicos de Freud, né. Os casos que a gente considera icônicos, né, dentro da obra freudiana, então a obra freudiana se inicia, né, desde antes de 1900, porque a gente tem os textos pré-psicanalíticos, mas enquanto psicanálise a gente pode localizar ali a partir de 1900 com a interpretação dos sonhos, né. Então, a obra de Freud, né, ela é muito vasta, porém, ela tem ali do seu começo até mais ou menos ali antes de 1920, o recorte em que Freud publica o que a gente entende como seus 5 casos clássicos, né? Esses 5 casos clássicos são fragmentos de uma análise de uma histeria, que é o caso Dora, que foi publicado em 1901 e conduzido antes, em 1900, né? A gente tem também, em 1909, a publicação do caso que ficou conhecido como o caso do pequeno Hans, que é um caso, né, de uma análise de uma criança, de um menino de 5 anos, que Freud vai intitular como, né, o artigo, né, o livro, como a fobia em um menino de 5 anos, né. Na verdade, quem conduz esse tratamento não é Freud, é um discípulo ali de Freud, que no caso está analisando seu próprio filho. Então tem muitas questões aí para a gente discutir. Freud só encontra uma vez, pessoalmente, com Hans, né, com o pequeno Hans. A gente vai ter também o Homem dos Ratos, que é um caso emblemático, né, do que a gente pode pensar aí no campo da neurose obsessiva, e também o ano de publicação também é 1909, né, o mesmo ano de publicação do caso do pequeno Hans. A gente vai ter o caso Schreber, que assim ficou conhecido como o caso Schreber, mas vai ser a investigação da paranoia de Schreber, então, do magistrado Daniel Paul Schreber, que a Freud vai empreender a partir de um escrito, né, da autobiografia de Schreber, e não da condução do tratamento dessa pessoa, que então não foi paciente de Freud. Mas então o caso Schreber é publicado em 1911. Em 1918, Freud publica o caso que ficou conhecido como O Homem dos Lobos, que ele intitula como uma neurose infantil, né, análise de uma neurose infantil, porque ele vai se debruçar, desculpem, a partir da análise desse homem adulto que aparece para ele, Freud vai concentrar ali, né, muito da transmissão desse caso na neurose infantil desse homem e nos seus desdobramentos, então, na vida adulta, né? Essa análise, o recorte da análise que Freud publica em 1918, ele vem desde 1914, tá? Mas só foi publicado em 1918, certo? Bom, tem muitas questões, assim, sobre esses casos, né? A gente aqui na Casa Plural até ofereceu um curso sobre esses 5 casos clássicos de Freud em 2020, mas a ênfase desse curso eram as estruturas clínicas, né? Porém, nesse curso não abordamos o caso do pequeno Hans, né? Porém, dessa vez, agora, esse grupo de estudos, né, a gente visa partir mesmo da ideia de caso freudiano, né? Dessa transmissão que, pelo meio, pela via, né, através
de recortes, de fragmentos de atendimentos de Freud, transmitem e concentram, né, o germe da teoria freudiana, né? Você vê, esses 5 casos que eu descrevi aqui para vocês, por exemplo, a gente não tem ainda criada a teoria, por exemplo, da segunda tópica, né, do aparelho psíquico. A gente está aqui com as noções de pré-consciente, inconsciente e consciência, né, e não com as ideias ainda desenvolvidas de isso, eu, espereu. Né? A gente vai estar lidando aqui, por exemplo, com o primeiro dualismo pulsional, né? A, a questão ali conflituosa entre pulsões, né? Pulsões sexuais e pulsões narcísicas, pulsões do eu, que é o primeiro dualismo pulsional. Né? Só a partir de, mais além do princípio do prazer, em 1920, é que Freud vai sistematizar, né? O que é conhecido, então, como segundo dualismo pulsional, tá? Que vai ser justamente a tensão entre pulsão de vida, que vai englobar pulsão sexual e pulsão do eu, né? E vai se distinguir aí a pulsão de morte, que então é inaugurada a partir de 1920 como na teoria de Freud, né? Mas, então, Lili, por que esses 5 casos são clássicos se Freud não tratou, por exemplo, dessas questões teóricas, né? Que a gente está demarcando aqui a partir de 1920, do segundo dualismo pulsional e da segunda tópica, né? Bom, gente, é claro que vai interessar a teoria para a gente, mas vai interessar mais o que está sendo transmitido aqui desses casos, né? Então, a gente pode voltar no caso e lê-lo, né, com a perspectiva, por exemplo, teórica, a partir de 1920. Né? As questões do caso estão ali. Né? Não foi a teoria que conduziu o caso, foi o caso que deu bases, né, como eu falei ainda agora, o germe para a teoria acontecer. Certo? Então, isso é um ponto, tá? Para a gente não se preocupar nesse sentido, né? Porque, por exemplo, lá em 1926, em Inibição, Sintoma e Angústia, Freud vai criar uma nova teoria sobre a angústia e as questões fóbicas vão ser primordiais para isso, né? Agora, no caso do pequeno Hans, né, que é a análise de uma fobia de um menino de 5 anos, né? Para Freud, a questão da angústia ligada, né, muito visível nas fobias, né? Angústia, né? Em alemão a gente vai trabalhar com a ideia de Angst, né? Freud trabalhou com a ideia de Angst, que em alemão é literalmente medo, né? Por isso que então o estudo da angústia está muito associado ao da fobia, né? Não só, mas está muito interligado ao da fobia, né? Das fobias. Então, como é que a gente pode ler o pequeno Hans, né, se não tinha a teoria, então, que ficou consolidada como a teoria que Freud, então, colocou que, agora sim, né, o meu trabalho com a questão da angústia, do medo, angst, eu prefiro aqui é que está bacana, né, mesmo. Antes eu me enganei, teoricamente. Isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar o caso do pequeno Hans, né, também pensando nas questões teóricas lá das elaborações posteriores de Freud, né? Mas, Leni, como isso é possível? A gente precisa se interrogar antes de mais nada, gente, antes da teoria, sobre o que é um caso. O que é um caso? Né? Acho que é o primeiro ponto, assim, de partida. O que é um caso clínico em psicanálise? Né? O que é um caso? Porque, assim, né, Freud publicou esses 5 casos, vamos dizer aí, na íntegra. Mas a obra freudiana é repleta de recortes, de casos, né? De fragmentos. Alguns desses fragmentos, eles estão, assim, nomeados, né? Eu tenho ali alguma referência, né? Quase que a um personagem, né? Como se Freud cria um nome, né? Fictício para falar daqueles casos. Ele não fala o nome mesmo da pessoa, né? A não ser Schreber, que Schreber publicou a obra, o sobrenome dele é Schreber mesmo, né? Mas então é uma obra pública, é de domínio público. Domínio público não, né? Ele tinha uma autoria na época, então tá errado falar de domínio público, né? Ele tinha uma autoria, hoje em dia já é domínio público, mas tinha uma autoria, né? Então, direitos autorais ali, mas estava publicado, é isso, né? Estava ao alcance de quem quisesse adquirir a obra.
né? Agora, Dora, Hans, o Homem dos Ratos, o Homem dos Lobos, não era o nome deles, com certeza, né? Então, a gente vai ter aí, Freud vai destacar, né? Elisabeth von R, né? Por exemplo, ainda num fragmento que ele traz de caso ainda pré-psicanalítico, né? Antes de 1900, ainda nos Estudos sobre a Histeria, que é uma obra que Freud considera pré-psicanalítica, inclusive é escrita em coautoria com Breuer, né? Que era um outro médico. Bom, então, assim, né, o que que a gente tem? A gente tem ali fragmentos nomeados, né, com pseudônimos, tá? E a gente tem também muitas outras situações, né, que, por exemplo, está referido ao sintoma, ao fenômeno, né, aquilo que é observável daquela pessoa, né? Então, apesar da gente ter esses 5 casos ditos clássicos, né, a gente vai ter vários outros fragmentos. Inclusive, a gente vai estudá-los, né? Claro que a gente não vai conseguir dar conta de todos, mas vamos passar por vários, né, desses fragmentos, e não só por esses 5 casos clássicos de Freud. Então, quando a gente refere aos casos clássicos de Freud, a gente está falando aqui da ideia de caso clínico, de modo geral, tá? Mesmo que seja um fragmento, ou que seja a partir de uma obra literária, como a de Daniel Schreiber, né? Ou, por exemplo, Freud vai abordar, né, o Leonardo da Vinci, né? Uma recordação da infância de Leonardo da Vinci, que é um texto ali de 1910, se eu não me engano, né? 1910 ali. Se não é 1910, é por ali, mas tenho quase certeza que é 1910, né? Que então uma análise, uma recordação de Leonardo da Vinci, né, sendo que Freud não conheceu Leonardo da Vinci pessoalmente. Então, como é que ele pode tratar Leonardo da Vinci como um caso? Aí a gente retorna para aquela questão que eu estava falando, né? O que é um caso em psicanálise, né? Então, eu vou relatar um caso aqui para vocês, eu vou falar da história clínica, então tenho que descrever, né, toda essa história do que foi o caso, né, ipsilíteris, a transcrição de todas as sessões, então eu tenho que transcrever as sessões, né, então como é que eu vou me lembrar de tudo, né? Então, a gente tem aqui essa noção aqui, né, da história clínica, isso é diferente, tá, pessoal, do caso clínico. Um caso clínico, né, pelo menos em psicanálise, né, com certeza em psicanálise, que eu vou falar, opera, né, não sei se para outras áreas, mas em psicanálise, o que a gente vai trazer de um caso é o encontro entre quem ouviu e quem falou. É um trecho dessa experiência, né? Então, assim, quando Freud vai, por exemplo, falar do Homem dos Lobos, né, que é uma análise de anos aí, né, de um paciente que era russo, né, Freud, olha como ele nomeia, né, ele coloca que é um trabalho sobre a neurose infantil desse paciente, né. Então, o que interessou para Freud, o que Freud estava com a intenção de transmitir, né, não necessariamente é a história clínica, claro que passa pela história, né, clínica, mas é muito mais ali um recorte, uma certa narrativa que ele quer destacar, né, dentro do que aquele caso ensinou para ele, né. Então, um caso em psicanálise é aquilo que nos ensina sobre a prática, sobre o método psicanalítico. Então, quando alguém me conta um caso, por exemplo, em uma supervisão, né, o que que vai interessar? Vai interessar, assim, eu saber quando você começou a atender, se era quarta-feira, se era quinta-feira, se, né, não é isso que importa tanto, né, não é isso que é o mais importante, melhor dizendo, né, ou pode ser, depende do seu recorte, mas, o que vai importar mais é o que você, pôde extrair desse encontro, né, o que que esse caso ensina para você sobre aquela experiência única, que é a escuta daquele sujeito naquele momento, por aquele analista, né. Uma vez eu estava, né, discutindo, né, com uma colega sobre uma primeira entrevista que, a gente fez da mesma pessoa, né, conjuntamente. O que ela ouviu e o que eu ouvi foi o mesmo relato da mesma pessoa, mas o que cada uma de nós recortou daquilo, né,
é totalmente, é muito diferente, né? Isso acontece com a gente na vida, né? Às vezes a gente lembra de uma coisa assim, ah, minha avó, quando eu era criança, eu adorava quando ela cantava uma música tal. E aí meu primo, que estava lá também, falou, não, ela não cantava, ela era assoviando, era um assovio, né? Não era a música cantada, era um assovio. Não, era cantada assim, não, mas eu me lembro, eu também me lembro, né? E, então, assim, a verdade sobre o que aconteceu, né? Existem os fatos, e existe como a gente escutou aquilo, né? Então, desculpe, é isso que em psicanálise vai interessar de um caso, né? Ou seja, aquilo que a gente recorta daquele encontro, o que que a gente aprende, que é único daquele encontro, mas que pode fazer a gente pensar na praxis psicanalítica, de modo geral, né? Então, quando eu olho, por exemplo, o caso Dora, e Dora, segundo Freud, né, estava ali se tratando de uma neurose histérica, para quê que eu vou estudar esse caso, Dora? Publicado em 1901, nós estamos em 2023. Eu vou estudar o caso Dora para saber o que fazer diante de neuroses histéricas, é isso? Também, ok, também, com certeza tem uma função aí de ensinar alguma coisa de eu aprender, né? Senão não é um caso, tá? Né? Tem a ver com transmitir a psicanálise, certo? Mas não é um modelo, né? Não é uma forma, é uma forma. Não é para me formatar enquanto analista. É para me dizer como foi a condução, o manejo ali, né? Não é nem a condução do analista, né? Porque, assim, a condução do analista parece que o analista está conduzindo o sujeito a passar por certos caminhos, né? E não é por aí, né? Alguma coisa que acontece ali naquela relação, né? Então, o que que o sujeito escolhe falar para você, né? Ah, Nelly, eu não escolhi, eu estava falando sem pensar. Tem uma escolha aí. Por que que eu uso uma palavra e não outra? Né? Por que que eu repito determinadas expressões? Ou por que que vem um trecho de uma música para eu te contar aqui, para expressar o que eu estou sentindo, e não vem outro? Porque isso tem a ver com o encontro, né? Que em psicanálise a gente vai chamar a transferência, né? Transferência de quê? De questões, né, de um sujeito para aquele que o escuta, ou que se propõe a escutar, né? Então, é isso que a gente vai pensar a partir de um caso, né? Então, eu vou estudar Dora Hans, o Homem dos Ratos, Schreber, o Homem dos Lobos, mas também eu vou pensar na jovem homossexual, né? Eu vou pensar na Elizabeth von R, nos textos pré-psicanalíticos. Para começar, né, a nosso primeiro encontro do grupo de estudos dos casos clássicos de Freud vai ser a partir de um sonho, que é um sonho do próprio Freud. É um sonho do próprio Freud, que ele colocou na obra A Interpretação dos Sonhos, né, no primeiro volume, né, não falei? São 2 volumes, A Interpretação dos Sonhos, não me lembro se eu falei, tá? Volume 1 e volume 2, é um livro, né, são 2 tomos da mesma obra, A Interpretação dos Sonhos. E Freud, né, na parte que ele intitula, deixa eu colocar aqui, tá? Então, no capítulo 2, o método de interpretação dos sonhos, análise de um sonho modelo. Olha só, né? Não tem aqui modelo de uma interpretação dos sonhos, né? Tem um sonho que tem algum modelo ali, né? E não um molde rígido, né? Mas algum modelo, né? Alguma coisa que a gente pode pensar que vai se esculpindo e não que está pronta. Tá? Então, Freud vai falar de um sonho dele, que ele teve na noite de 23 para 24 de julho de 1895, ou seja, né, é um sonho ainda, Freud não tinha estabelecido a psicanálise como método psicanalítico, a gente ainda está falando aí do método catártico, que é diferente, né, do método psicanalítico, né, a base ali do método psicanalítico, o método catártico é falar o que vier à cabeça, né? Mas a ideia ali do método catártico, que é a base do método psicanalítico, é que os sintomas, né, as queixas daquela pessoa ali que está trazendo as questões que está falando, que as queixas sumam, que os sintomas sumam, né?
E o método catártico, então, era aliado ao emprego da hipnose, né, por Freud e Breuer, né, que foi esse outro médico que escreveu com Freud os estudos sobre histeria. Porém, Freud foi tendo questões ali com a hipnose, né, e ele foi começando a repensar que não necessariamente os sintomas iam sumir, né, a partir do método que ele estava empregando, que uma das suas pacientes, que ele colocou, nomeou aí de um pseudônimo Ana O, né, chamou de cura pela fala ou limpeza da chaminé, que era, pá, descarregar, né, descarregar e tentar eliminar o sintoma, né. Então Freud foi repensando o uso da hipnose, porque então a hipnose eliminava o sintoma, a hipnose funciona, ela elimina o sintoma, mas ela não trata, né, não trata do sintoma, né, por que que ele apareceu, por que que ele foi embora, não, simplesmente o que interessa é ele sumir, né. Então, por mais que haja aí uma remissão do sintoma, não houve um tratamento, do que está sustentando ali aquele sintoma, provavelmente outras questões vão se produzir, elas não foram elaboradas, né, pelo menos é assim que se pensa em psicanálise. Então Freud foi vendo que a hipnose não era tão interessante e que não se tratava só de eliminar o sintoma, mas a partir do sintoma, pensar quais são, né, o que que tem a ver ali com o funcionamento daquela pessoa e como a gente pode manejar esse funcionamento, né, junto com ela, sempre junto com ela, né. Então, o que vai interessar ali em psicanálise é o saber do sujeito diante do analista, né, não é o saber do analista ou do clínico, né. E se vocês forem pensar, isso é revolucionário, né. Como assim um médico está indicando que o saber que interessa não é o dele, ou não é o saber da medicina, né, mas é o saber que ele está desenvolvendo a partir do saber do sujeito, sobre si, sobre o que que acontece, né. Então, assim, esse sonho, voltando aqui, né, é um sonho do próprio Freud, que tem a ver justamente ali, né, com as questões dele, sobre o método que ele está empregando e o que se espera dele com esse método, né. Então, é um sonho que ficou conhecido como o sonho da injeção de Irma. Irma é um pseudônimo de uma mulher que Freud, né, que coube a Freud tratar. Ela tinha alguns sintomas que apareciam no corpo, principalmente uma questão na garganta, né, ligado a ela falar ou não, enfim, né, coisas aqui, dores abdominais. Então Irma tinha certos sintomas que os outros, né, demais médicos que a examinaram não encontraram uma causa orgânica, assim, definitiva para tratá-la. E aí Freud estava nessas tentativas, né, de lidar com a histeria, que então era justamente, né, caracterizada na época ali de Freud por sintomas que acometiam organicamente o sujeito, mas que não tinham base fisiológica, né, não era para aquilo estar acontecendo ali, né, porque fisiologicamente o organismo não explicava, né, o funcionamento orgânico não explicava, melhor dizendo. Então Irma era, né, paciente de Freud. Acontece que Irma vinha de uma família, próxima a Freud, assim, que tinha uma amizade com Freud, né, ou seja, Freud conhecia a família de Irma e Irma antes dela ser sua paciente, né. Isso é um fator importante. Freud estava ali, né, Irma fez ali um tratamento com Freud, ela melhorou das queixas dela, mas as queixas, os sintomas dela não sumiram completamente. Freud ainda estava, nessa época aí, né, 1895, ainda estava muito preocupado dos pacientes terem os sintomas, sumir com os sintomas, era o objetivo dele, ele era médico, tinha sintoma, tinha que ter diagnóstico, tratamento, cura, né, sumir o sintoma. Então ele ainda estava nesse pensamento biomédico aí de condução do tratamento, muito ligado ao saber dele, né. E aí o que que aconteceu? O tratamento parou, né, porque, segundo Freud, a solução que ele deu para Irma, para ela resolver a neurose dela, não foi acatada por Irma. Irma não quis, discordou de Freud. E aí Freud ficou aborrecido, né, porque, assim, além de ele não ter, ainda ele estava com esse pensamento, ainda não ter alcançado a cura de Irma completamente, né, além disso, ou seja, ele
falhou, né? Ele falhou diante de pessoas que ele conhecia antes, né? Quer dizer, isso para ele era, poxa, não é qualquer coisa, né? Além disso, tinha uma comunidade médica, né, das pessoas que então examinaram Irma antes e justamente encaminharam para Freud, porque não estavam tendo sucesso ali examinando os fatores orgânicos, né? Tinha uma comunidade médica esperando ali o sucesso do método que Freud estava empregando, né? Um método novo aí, né? Principalmente a figura do Breuer, né? Desse médico que então era um exemplo assim para Freud, ele admirava não só para Freud, né? Breuer estava ali, era alguém, né, um médico renomado ali em Viena, né? Então, o que que acontece, né? Na noite que Freud tem esse sonho, né, ele tinha escrito um relatório tentando justificar ali, né, por que que o tratamento da Irma não foi completamente bem sucedido, né? Então, olha as questões que estavam para Freud antes desse sonho, né? Então, eu estou trazendo aqui esse fragmento, que é um sonho do próprio Freud, pré-psicanalítico, né? Ué, Nelly, o que que isso nos interessa? Isso vai tentar, isso essa escolha, né, é para a gente tentar pensar, antes de mais nada, né, antes do que é, então, interpretar um sonho, ou por que que o sonho é via régia para o inconsciente, ou por que que com o sonho da injeção de Irma, Freud coloca, né, que realmente ele tem uma tese que é o sonho é uma realização de um desejo, desculpa, né? Então, muito mais do que esses pontos teóricos, que a gente vai, então, trabalhar, claro, é observar, né, como esse sonho, né? Por que que esse sonho de Freud pode ser observado como um fragmento de um caso, que não necessariamente é uma história clínica, que não necessariamente foi um tratamento que aconteceu, mas que é um recorte de uma experiência que pode transmitir alguma coisa do que é, afinal, um caso clínico em psicanálise, um fragmento clínico. O que que é isso, né? Então, o sonho da injeção de Irma vai ser o primeiro a ser trabalhado no grupo de estudos sobre os casos clássicos de Freud, para a gente poder pensar, antes de qualquer coisa, o que que é um caso em psicanálise. É claro que eu poderia ler aqui o sonho da injeção de Irma, trabalhar um pouco com ele, né? Mas aqui com vocês, porém, hoje a gente fica por aí. Essa é uma degustação, tá? Isso é uma pequena amostra de como vai ser esse diálogo dentro do grupo de estudos sobre os casos clássicos de Freud, que então a gente já entendeu que é muito mais do que pensar esses 5 casos clássicos que eu falei no início, e que podem trazer para a gente, né, formas da gente pensar a psicanálise hoje, no nosso tempo e lugar, no nosso contexto, na nossa época, né, nós aqui brasileiros, né, latino-americanos, e latino-americanas e brasileiras, é, pensando fragmentos de casos freudianos, ou seja, do início do século XX, mas que a gente pode ter as leituras atualizadas e a gente vai trazer aqui fragmentos, situações também atuais, articulando com esses pontos, ok? Espero por vocês, gente. Grande abraço.